o nome do Senhor. Vou falar mais outra, rapidinho, quando os irmãos abrem a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 5. Acordei essa semana, aleluia, minha mulher falou: olha, eu vi você acordando, aleluia, não dormindo, aleluia, indo para o joelho, aleluia, orando, mas dormindo. Eu até gostei quando ela falou aquilo, aleluia. Dormindo e orando, aí você fala: mas não é normal dormir e orar, é. Quando você, aleluia, é guiado pelo Espírito Santo, aleluia, mesmo, aleluia, a sua carne estando fraca, não tendo condições, aleluia, no meio da madrugada, Deus, aleluia, te incomoda para orar. Isso é o que? Perfeição, aleluia. No livro de Romanos, aleluia, no capítulo 5, porque eu não vim aqui para falar da minha vida, mas na palavra de Deus, mas é bom nós contar algumas coisas que está acontecendo, aleluia. E sendo, aleluia, no capítulo 5, versículo 1 diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus, aleluia. O primeiro diz assim: e sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos, aleluia, entrada pela fé, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor, pela fé, esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos, aleluia, na esperança da glória de Deus, aleluia. No capítulo 3, no 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, aleluia, sabendo que aleluia, a tribulação produz, aleluia, a paciência. E aleluia, o capítulo 4 diz assim: a paciência, a experiência, aleluia, e a experiência, aleluia, a esperança, aleluia, bendito é o nome do Senhor. No capítulo 5, no versículo 5 também diz assim: a esperança, aleluia, não traz confusão, porquanto o amor de Deus, aleluia, está derramado em nossos corações, aleluia, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, podem se sentar em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu acredito, meu irmão, aleluia, que tem profetas, aleluia, de todo tipo, aleluia, no dia de hoje, aleluia, tem profeta, aleluia, usado, tem profeta, aleluia, que é a boca de Deus na terra, tem profeta, aleluia, quando ele passa, aleluia, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas quando o profeta chega um grau, aleluia, de ousadia, o Espírito Santo, aleluia, é porque o profeta, aleluia, está com a casa em ordem, aleluia. É porque o profeta está buscando, aleluia. É porque o profeta tem intimidade no céu, aleluia. É porque o profeta verdadeiramente tem a presença do sangue e do poder, aleluia. Por isso, aleluia, vamos, aleluia, a fase do justo viverá pela fé. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 4, e tendo sido uma frase mais profunda, aleluia, que é mais impacto, aleluia, tem causado na teologia cristã, e foi por meio dessa frase, aleluia, que o Paulo escreveu a doutrina, justificando pela fé, aleluia, aos três famosos, aleluia, bendito é o nome do Senhor, três famosos: Martinho, Lutero, aleluia, João, aleluia, Calvino, seguinte mesmo a linha, aleluia, de Paulinho, aleluia. No livro de Lucas, no capítulo 11, aleluia, versículo 22, aleluia, Jesus disse aos seus discípulos: e tendo fé em Deus, aleluia. No livro também de Hebreus, aleluia, no capítulo 22, versículo 30, aleluia, 2 diz assim: e Jesus orou, aleluia, para que a fé, aleluia, de Pedro não se desfalecesse. Aleluia. A vida, meu irmão, nós podemos passar para a situação da vida, aleluia, mas uma coisa que, aleluia, que mais impacta a nossa vida é quando nós vivemos da fé, aleluia. Quando nós vivemos da fé, nós não podemos viver do momento, porque o momento da terra é passageiro, mas o momento que é guiado pelo Espírito Santo é o momento de mudança, é o momento de transformação, aleluia. Quando eu e você temos um encontro com esse, aleluia, pela fé, a nossa vida não é mais a mesma, não, aleluia, porque aonde a fé passa, ela move montanha, onde a fé passa,
carne. Porque quem é guiado pela carne, aleluia, é guiado pelo momento. Quem é guiado pelo Espírito Santo, aleluia, é guiado pela palavra. Por isso eu estava falando para minha esposa, olha, no meio da multidão não representa que as pessoas estão preparadas. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, aleluia, muitas das vezes anda só. Jesus Cristo muitas das vezes estava só. Mas quando Jesus Cristo ia na multidão, aleluia, ele ia para fazer milagre, alguma coisa diferente. Louvado é Deus. O povo diz, aleluia, que ser guiado, aleluia, pela fé, aleluia, viver pela carne. Viver pela carne, aleluia, não respeita limite, não, aleluia. Viver pela carne, tudo pode. Mas ser guiado pelo Espírito Santo, aleluia, onde você for, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Onde você for, você vai ver, aleluia, algo sobrenatural na tua vida. Isso é quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, aleluia, tudo que ele fala dá certo. Se ele falar, olha, entra dentro desse lá, vai acontecer algo diferente. Você pode entrar, aleluia, que vai acontecer verdadeiramente algo diferente. Porque profeta de qualidade, aleluia, você não escuta no meio da esquina, não, aleluia. Profeta de qualidade, aleluia, você não encontra, aleluia, de qualquer canto, não, aleluia. Profeta de qualidade, Deus ele revela no deserto. Você quer viver algo diferente na sua vida, aleluia? Comece a orar mais, aleluia. Você quer viver algo gostoso na tua vida, aleluia? Comece a clamar mais. Eu gosto quando Deus me visita no meio da madrugada, no meu lar, na minha casa, na minha correria do dia. Uma vez eu estava passando em Santa Amaro, vi uma mulher, aleluia, me olhando com a cara feia, os dentes abrindo, e ela me olhando assim, eu achei que ela estava olhando para outra pessoa. Eu olhando ela assim, ela me olhando, e as mãos, os dentes, eu não entendi nada. Aleluia, quando falou, abriu, aleluia, eu só vi ela correndo na minha direção, aleluia, sabe por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, aleluia, aonde você passa, o diabo se manifesta, porque ele é guiado pela fé do Espírito Santo. A igreja não é um lugar que a gente pode falar muito, aleluia, se não é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia, por isso, aleluia, a palavra de Lucas no livro, aleluia, diz, aleluia, em Romanos, aleluia, no capítulo 4, 20, a Bíblia afirma que Abraão, aleluia, não duvidou da promessa de Deus, aleluia, por incredulidade, mas foi justificado pela fé, dando glória a Deus. A igreja tem todo tipo de pessoa. Tudo vale na vida dos irmãos, aleluia, mas tem uns irmãos que crescem mais, aleluia, e aqueles irmãos que estão buscando, os irmãos que chegam mais longe, aleluia, aquele irmão que está meditando na palavra, aquele irmão que está chegando mais longe, aleluia, não é aquele irmão que está olhando para um e para o outro, não, aleluia, mas o que medita na palavra do Senhor. Você pode achar vários tipos de profeta. Hoje em dia, aleluia, muitos até estão se vendendo pelo dinheiro, pela mentira, aleluia, pelo mundo, do que vale tudo. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, aleluia, aonde você for, alguma coisa acontece, aleluia, porque Deus, aleluia, mostra a presença forte dele na sua vida. Deus de poder. Ninguém chega num grau de espiritualidade bom, aleluia, sem buscar, não. Quando eu vejo um profeta, aleluia, eu vejo um profeta, aleluia, que corre, aleluia, do pecado. Vejo um profeta que corre na mentira. Vejo um profeta, aleluia, que sabe que não pode tudo, não. Não é uma disputa, irmã, aleluia, igreja, aleluia, não, aleluia. Mas a palavra de Deus, igual Davi falou, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. João falou que diminua, mas se o Senhor cresça. Grau de espiritualidade com Deus, Deus, irmão, aleluia, intimidade. Aleluia, a intimidade de Deus, aleluia, tão grande, aleluia, o profeta passa, aleluia, Deus fala com ele. Não é todo mundo que chega em um grau de espiritualidade desse, não. Sabe por quê, aleluia? Porque poucos, aleluia, honram o Senhor segundo a palavra. Você honrar, aleluia, o Senhor da boca para fora é fácil, aleluia, mas Deus conhece a nossa vida lá fora. Aleluia, Deus. Se tem um profeta que é certinho diante do Senhor, que paga um preço, aleluia, e tem
dos pecadores por meio da pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, aleluia, quando entra na nossa vida, aleluia, ela entra para transformar. A palavra de Deus, aleluia, quando entra no nosso coração, aleluia, nós está no nosso serviço, nós está crescendo na palavra. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, nós saímos das drogas, nós saímos do mundo da bagunça, aleluia, para tentar ser uma nova criatura. E quando nós estamos dentro da igreja, continua a luta. Porque existe limite, existe regra. Deus só se manifesta, aleluia, na nossa vida quando nós diminuímos. Tem poucos profetas com esse grau de intimidade. Sabe por quê, aleluia? Tem pouco profeta, aleluia, que está buscando, aleluia. Tem pouco profeta, aleluia, que está se encaixando na brecha. Tem pouco profeta que está querendo se aparecer. Tem pouco profeta que está querendo se mostrar. Porque quem tem que crescer é o Senhor na tua vida. Por isso que é bom nós diminuir na nossa casa, na nossa vida, aleluia, no nosso serviço, aleluia. Nós ser apontados, ser criticados, aleluia. Mas quando você abre a boca, uma coisa acontece, porque, aleluia, a fé no nosso coração ela é vida por meio da palavra. Confessa para os irmãos. Se você botar, aleluia, uns 50, aleluia, crente, aleluia, e botar, aleluia, uma, aleluia, que tem intimidade com Deus, aleluia, eu vou querer andar com aquele que tem intimidade. Para me aprender, aleluia, para me ser uma nova criatura. E, aleluia, quando você bebe com Cristo, aleluia, você bebe, aleluia, algo sobrenatural. No outro dia, aleluia, um dia, aleluia, de movimentação constante, aleluia, mas você também, aleluia, está pensando no que Deus fez ontem. Glória a Deus. É essas coisas que nos deixam de pé na casa de Deus. Quando eu era pequeno, assim, meu pai ficava com raiva de mim, porque eu falava, meu pai, aleluia, você é bom nessa área, eu posso ser melhor do que você, aleluia. Meu pai achava que era uma disputa, aleluia. Hoje eu sei, aleluia, que diante do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que buscar quando pode, nós temos que meditar a palavra quando pode, aleluia. Porque aí você vai ver mudança na sua vida. Você vai orar, aleluia, Deus vai, aleluia, fazer acontecer na hora. Quantas casas que nós não passamos que está cheio de demônio? Nada muda, aleluia, porque ainda falta mais de nós. Muitas das vezes, aleluia, nós ficamos apontando um, falando da vida de outro, aleluia, mas poucas das vezes, aleluia, nós falamos do Senhor, que o Senhor quer de nós, de mim. Se Deus falar, eu falo, eu quero isso de você. Meus irmãos, aleluia, eu vou tentar constantemente, aleluia, porque eu acredito, aleluia, que o melhor, aleluia, para nossas vidas é a palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso que os profetas, meus irmãos, viviam algo diferente. A palavra de Deus tinha força. A palavra de Deus, aleluia, tinha virtude na vida dos profetas. Profeta, aleluia, não podia falar, olha, não é rico, vou orar por você a semana toda, não. O profeta falava naquele momento, aleluia, acontecia, aleluia, porque o profeta estava cheio. Aleluia, Deus. Quando a gente está cheio de Deus, aleluia, nós não precisamos orar, fazer campanha, não. Nós é guiado pelo Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, se a minha palavra tiver voz, aleluia, tudo que pedir no meu nome será feito. Glória a Deus. As coisas não estão acontecendo, aleluia, não é por causa de Deus, não, aleluia. Nós que não estamos se encaixando, aleluia, dentro do parâmetro da vontade do Senhor. Por isso, algumas pessoas com de novo convertido, aleluia, alcançam mais vitória, chega mais longe, é mais abençoado, aleluia, dá mais valor à palavra, busca mais, aleluia, mais abençoado. Deus que maravilha. Aleluia, no livro de 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 13, a fé aparece como uma das três, aleluia, três virtudes mais importantes do cristianismo. Meus irmãos, aleluia, quem tem fé através da palavra, não está preocupado com a vida de um não, aleluia, não está preocupado com a vida de outro não, aleluia, não está preocupado com crítica, não está preocupado com palavra contrária, não, aleluia. Quem tem, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, tem virtude do Espírito Santo, então ele já tem tudo. Ele já tem tudo. Os melhores pregadores que tem na face da terra, não é aqueles
que lê mais, aleluia, aqueles que buscam mais, aleluia, aquele que tenta, aleluia, buscar mais a presença de Deus. Aqui é onde sai, meus irmãos, na terra. No céu, aleluia, vai ser algo eterno. No céu, aleluia, vai ser algo para sempre. No livro, aleluia, de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, aleluia, a Bíblia afirma que são os filhos de Deus, aleluia, mediante a fé em Jesus Cristo. Louvado é Deus. A fé é a arma mais importante que alguém pode ter na vida. Hoje eu falando com um rapaz, aleluia, falando que eu não ajudo ninguém. Eu falei, você quer ajudar alguém, aleluia, você ajuda através da oração, aleluia. Pois a oração, aleluia, é o melhor jeito de orar. A oração, aleluia, é o melhor jeito de mudança. A oração representa algo gostoso. Aleluia. Eu estava nas drogas. Eu sentia as orações dos irmãos, aleluia, na minha vida atribulada. Quando eu estava nas drogas, me acabando na droga, aleluia, eu sentia a oração dos irmãos. Muitas das vezes eu estou em cima do altar aqui, aleluia, eu sinto a oração dos irmãos lá embaixo. Ou seja, nós vivemos algo constante. Enquanto uns, aleluia, se prepara, aleluia, se lança no mundo do que vale tudo. Eu acredito, meu irmão, na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus, aleluia, porque é ela que vai de encontro com a gente. Você sente, aleluia, os demônios, aleluia, vindo com força. Mas sabe por que ele não toca em você, aleluia? Porque tem anjo te guardando, tem anjo te protegendo, aleluia. Tem coisa grande acontecendo na sua vida. Isso é o que é fé, a palavra de Deus. Não é conversa, aleluia, de carochinha, não, aleluia, é real. É algo gostoso. Essa semana, Deus me levou num cemitério. Eu gosto de ir em cemitério. Cemitério bonito, eu vi umas covas gigantes. Lugar de concreto. Sério, vou falar para vocês o que aconteceu. Eu vi um lago, uma lagoa, a água da lagoa estava bonita, mas eu não estava gostando que estava ficando escuro. Você ficar à noite no cemitério, quem quer, né? Quando eu saí dali, aleluia, vi as águas mexendo, aleluia, vi água diferente. Algumas das vezes, até no meio da oração, Deus me mostrou a gente morrendo. Várias pessoas, aleluia, já morreram, aleluia, que Deus mostrou. Uma vez, aleluia, eu liguei para o meu sogro lá na Bahia, aleluia, e falei, olha, eu vi uma luta espiritual grande aí, aleluia. E legiões de demônio, aleluia, de repente começou um mata-mata lá. Aí teve um rapaz que, aleluia, Deus me mostrava ele com uma Bíblia, eu dando uma Bíblia para ele, eu fiquei sem entender. De repente, aleluia, esse rapaz morreu, mataram ele lá. Quando eu me lembro, aleluia, da palavra, hoje em dia eu já sei que Deus estava chamando ele. Então a fé, aleluia, acontece coisas grandes na nossa vida. Uma coisa, meus irmãos, que nós, aleluia, ficamos fracos, aleluia, através do pecado. O pecado, aleluia, afasta de nós, aleluia, coisas fortes, aleluia, baseadas no Espírito Santo. Por isso, aleluia, quando a pessoa peca, aleluia, só triunfa o diabo. Quando você está bem espiritual, aleluia, você não tem ideia. Você não tem ideia, aleluia, do impacto, aleluia, que você está trazendo na terra. Quando você está bem, aleluia, espiritualmente, aleluia, você não precisa estar em cima do altar, não. De joelho, aleluia, no chão, você está derrubando um exército. De joelho, aleluia, Deus está fazendo coisas grandes, aleluia, de joelho, aleluia, Deus está agindo a teu favor. Aleluia. Por isso, aleluia, nós temos, aleluia, comprado, aleluia, pela fé. No livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 9, Paulo afirma que os que andam da fé, que são abençoados como o crente Abraão. Do mesmo jeito, meu irmão, aleluia, que Deus olhou para Abraão, fez uma promessa, aleluia. Deus também, aleluia, tem promessa para a tua vida. Do mesmo jeito, aleluia, que Deus abençoou Abraão, aleluia, Deus abençoou, aleluia, a tua vida. Imagina o impacto que nós temos, aleluia, no mundo espiritual. Por isso nós não podemos viver de qualquer forma, não. Por isso, aleluia, nós temos que fazer o que? Dar o nosso melhor. Aleluia, Deus. Quando você vê alguém, aleluia, fazendo tudo ao contrário de qualquer forma, sai fora. Porque, aleluia, não tem
base dentro da palavra. Aleluia, Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Jesus falou, olha, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia, por isso nós vivemos da fé. E a Bíblia diz, não é que a fé ela move montanha. A fé, meu irmão, aleluia, faz coisas grandes na nossa vida. A fé, aleluia, ela faz, aleluia, acalmar a tempestade. Por isso que quando Davi orava, aleluia, aleluia, quando Davi orava, Saul, aleluia, se sentia melhor. Saul, aleluia, estava atormentado pelo espírito mal da parte do Senhor. Mas Davi, aleluia, quando aleluia, começava a cantar, ele se sentia melhor, porque Davi tinha intimidade. Glória a Deus. Davi tinha intimidade, aleluia, não perca, meu irmão, aleluia, intimidade que você tem com o Senhor, não. Você vai andar com gente, aleluia, que vale tudo, mentir, manipular, vale tudo. Mas diante do Senhor, aleluia, aprendi que não é dessa forma não, aleluia. Diante do Senhor, a Bíblia diz que a porta é estreita. Diante do Senhor, aleluia, nós temos que diminuir, aleluia, igual João falou. Por isso nós vivemos o que? As experiências na vida. Aonde nós só, aleluia, Deus está tendo livramento. Aonde nós só, aleluia, Deus, o diabo ele vem com fúria. Mas Deus está dando livramento, aleluia, nós estamos de pé, aleluia, porque Deus está dando livramento, nós estamos de pé, aleluia, porque Deus está agindo. Aleluia. Esses 15 dias aí Deus me deu 2 livramentos de moto grave. Glória a Deus. Eu falei, misericórdia, se eu não morri em cima dessa moto, o coronavírus também não vai voltar não. Sabe por quê, aleluia? Quando nós temos intimidade com o Senhor, aleluia, Deus ele guarda a gente. Agora uma coisa eu tenho certeza, se nós estivermos mentindo, fazendo coisa errada, aí pronto. A primeira rasteira, aleluia, o diabo já leva. Aleluia, mas quando nós temos a palavra do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus age. O Espírito Santo de Deus, aleluia, nos visita no nosso lar, na nossa casa, no nosso serviço. O Espírito Santo de Deus é o único, meu irmão, aleluia, que vai estar do teu lado constantemente, aleluia. Faça as pessoas bater, aleluia, na tua boca, na tua resposta, aleluia, quando tudo vai bem. Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, está conosco constantemente por meio da palavra. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 9, Paulo afirma que devemos guardar o ministério da fé com uma consciência limpa. Coisa gostosa é quando nós temos uma consciência limpa. Coisa gostosa, aleluia, quando nós estamos andando na fé da palavra de Deus, aleluia. As pessoas falam, vai ali um fanático, vai ali um qualquer, aleluia. Mas a consciência está limpa. Não é porque nós somos bons, não. É porque a fé, aleluia, está conosco, aleluia. A fé ela faz nós acordar no meio de madrugada. A fé manda nós orar constantemente, aleluia. Porque a mão está cravada, aleluia. Mas em Cristo Jesus nós temos bem mais do que vencedor. É Ele que fala conosco no nosso lar. É Ele, aleluia, que anda conosco constantemente, aleluia. É Ele que nos dá condições de nós chegar inteiro em casa. É Ele que não deixa chegar um pão, aleluia, faltar um pão na nossa vida. É Ele, quando o diabo vem com tudo, ele joga por terra. Imagina os profetas aí, aleluia, que estão tentando buscar nós. Profeta, aleluia, de onde está passando, aleluia, consegue ver demônio de longe. Sabe por quê? O objetivo desse tipo de profeta, aleluia, não é o objetivo de falar da vida dos outros. Não é de apontar, aleluia, porque apontamento não mostra crescimento, não, aleluia. Mas sim, aleluia, de buscar constantemente a presença do Senhor. Buscar constantemente a presença do Senhor. Lá em Hebreus, aleluia, no capítulo 11, versículo 1, o escritor sagrado afirma que a fé é o fim e fundamento das coisas que espera e as provas das coisas, aleluia, que se não vê. Meus irmãos, eu gosto daquela palavra, aleluia, quando ela vai de encontro dentro da palavra. Aleluia, eu gosto, aleluia, de ver as pessoas pregando, aleluia, mas quando, aleluia, tem argumento dentro da palavra, aleluia, porque a palavra de Deus mostra a força, mostra escudo, mostra a fortaleza. Por isso nós somos diferentes dos profetas
por quê, aleluia? Porque a palavra de Deus tinha força na vida de Pedro, aleluia. Do mesmo jeito que a palavra tinha força, aleluia, na vida do apóstolo Paulo, aleluia. A palavra de Deus tem que ter força na tua vida. A palavra de Deus tem que ter força na tua casa, no teu dia a dia. Aleluia. Quem quiser fazer as coisas de qualquer forma, vai fundo. Sabe por que as bênçãos de Deus, aleluia, individual, aleluia. As promessas de Deus é individual, aleluia. O que Deus vai fazer é individual e pronto, acabou. No livro de Hebreus, aleluia, no capítulo 12, versículo 2, aleluia, o escritor da epístola dos Hebreus, aleluia, nos aconselha a olhar firmemente para Jesus Cristo, que é o autor, aleluia, e consumador da vossa fé. Aleluia. Tem que olhar para Jesus, meus irmãos, aleluia. Se você olhar para Ele, aleluia, tudo vai bem na tua casa, tudo vai bem na tua vida. Onde você for, alguma coisa vai acontecer. Onde você for, coisa grande, Deus vai mostrar que Ele faz, aleluia. Porque a promessa é individual. É a palavra que diz isso, aleluia. É a palavra que nos ensina no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João, aleluia, escreveu que a vitória vem, aleluia, que venceu o mundo, aleluia, e a nossa fé, aleluia, bendito é o nome de Jesus. No livro de Judas, capítulo 3, Judas escreveu que devemos batalhar, aleluia, diretamente pela fé, como uma vez por todas foi entregue aos santos, aleluia. Nossa vitória, meu irmão, a Bíblia diz, aleluia, que ela não está no começo, não. A nossa vitória, a Bíblia diz que ela está no fim. Mas até chegar no fim, aleluia, nós passamos, aleluia, um grau de espiritualidade muito grande. Nós passamos, aleluia, um grau, aleluia, de amadurecimento muito grande. Nós aprendemos, aleluia, a andar com todo tipo de gente. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Quem julga é a palavra. Mas pouco de nós, aleluia, vai viver um mundo de ousadia, no mundo espiritual. Poucos, aleluia, onde passar, Deus vai revelar, Deus vai fazer, sabe por quê? Isso depende da dedicação de cada um. Quem busca muito, aleluia, vai receber muito, aleluia. Quem busca mais, aleluia, vai receber mais, aleluia. Deus, aleluia, faz coisas grandes mediante a nossa fé. A Bíblia não aponta, aleluia, os profetas fazendo de qualquer forma. Mas mostra, aleluia, os profetas perseverando na palavra, perseverando na oração, aleluia, perseverando que é na palavra. Melhor pregação que eu já vi até hoje, aleluia, quando ela fica dentro da palavra. Pode sair mais pouco, aleluia, da palavra. Porque quando a palavra de Deus, aleluia, transforma, a palavra de Deus, ela também, ela liberta. A palavra de Deus, aleluia, é impactante, aleluia. Porque através da palavra do Senhor, aleluia, até o demônio, aleluia, estremece. As pessoas falam, irmão, aleluia, como é que você está lá na sua casa, aleluia, sentia só as mãos apertando, minha mão, meu braço, aleluia, de repente eles perderam a força de uma das minhas pernas, aleluia, e eu orando aqui, aleluia, com a boca, aleluia, orando em sentido. E aquelas duas mulheres, aleluia, abraçadas, mas de medo, aleluia, aqui, minha filha, Deus existe ou não existe? No mundo espiritual, aleluia, Deus, aleluia, tem dado vários livramentos para nós, irmão. Imagina, aleluia, como nós estávamos no mundão. Imagina, aleluia, como nós estávamos lá, aleluia, no mundo do pecado. Imagina, aleluia, que o diabo não faz na vida das pessoas. E muitas das vezes, aleluia, nós vimos, aleluia, para a igreja, aleluia, para tentar crescer. Mas muitas das vezes, aleluia, sem um objetivo dentro da palavra. Aleluia, com pouco argumento dentro da palavra. Por isso eu falo, aleluia, tem profeta de qualidade, tem profeta honrado pelo Senhor, tem profeta onde passa, Deus revela oculto escondido, tem. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que o mesmo Deus, aleluia, que trabalhou no passado, aleluia, e continua trabalhando, aleluia, no dia de hoje. Deus, aleluia, pode ter certeza de uma coisa, aleluia, independente do vale que você passar, aleluia, Ele passa com você, independente da prova que você passar, Ele passa com você. Aleluia, Deus. Por isso nós chegamos no dia de sexta-feira, muita gente morrendo, muita gente descendo a cova, mas nós
podemos dizer, aleluia, que até aqui, aleluia, o Senhor nos ajudou, aleluia. Até aqui, aleluia, coisas grandes Deus fez na nossa vida. Estava falando com um rapaz ontem, você vê como é que Deus, aleluia, age. Ele falou para mim que teve uma perda de 20 mil reais. Aí o rapaz mandou mensagem para mim, olha, liga para ele. Eu falei, tá bom, vou ligar para ele. Eu comecei a ligar para ele, falei, olha, a verdadeira riqueza que a gente tem na vida, aleluia, é a nossa família, seu filho, sua esposa, aleluia. O que nós conquistamos aqui na terra, aleluia, é só bem material, aleluia. É algo passageiro, aleluia. Mas você saber que você tem uma família do teu lado, que torce por você, e Deus te deu, aleluia, para andar com você na terra, aleluia, isso não tem preço. Senti que no começo da conversa ele estava triste, mas depois, aleluia, eu senti que ele estava diferente. Sabe por quê? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, aleluia, Deus ele dá condições, capacidade de nós inverter a situação. Essa é uma das qualidades guiadas pelo Espírito Santo. Os apóstolos, no passado, ele não era reconhecido por nome, não. O povo via, aleluia, Deus na vida dos apóstolos, aleluia, pelas atitudes deles. Onde eles botavam a mão, alguma coisa acontecia. Onde eles iam, alguma coisa acontecia. Pô, não falava não, esses aí são um apóstolo, eu vi isso num livro, leio um livro. Aleluia, então o povo falava não, verdadeiramente você, aleluia, um apóstolo. Porque, aleluia, você tem poder do céu, aleluia. Deus é com você, onde você vai, Deus ele anda com você. Hoje em dia, meus irmãos, não estou desfazendo de ninguém. Mas se nós tivemos muitos profetas hoje, aleluia, tivesse, aleluia, naquela época, muitos de nós iam ser rejeitados. Porque um dos graus que eles olhar para nós é o que? Atitude. E eu olhar o que julgar nós pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E uma das coisas que nós aprendemos, eu principalmente aprendi, aleluia, a conviver com crítica, aleluia. A entender, aleluia, que a crítica é um bom aliado, aleluia. E através da crítica você cresce, aleluia. Através da crítica, aleluia, você sabe que você tem que melhorar. Nós temos que aceitar a crítica. A crítica, aleluia, não é algo ruim. Para muitas pessoas é. Mas para nós, aleluia, nós só falamos, não, aleluia. Eu sei que eu posso dar o meu melhor, aleluia. Eu sei que eu posso fazer a diferença, aleluia. Não pela glória do homem, não, mas pela glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso nós chegamos cansados no culto. Por isso nós evangelizamos, aleluia. Por nós vamos na palavra, aleluia, nós vamos nas casas. Nós vimos, aleluia, que até no meio do evangelismo, aleluia, tem uns que é mais abençoado do que o outro. Não desfazendo de todos, mas tem uns, aleluia, que parece que nós sentimos mais a glória do Senhor, aleluia. Parece que Deus ele trabalha mais, aleluia, Deus faz coisas grandes. O apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, que o poder de Deus, aleluia, ele se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas, aleluia. Quando nós estamos fracos, aleluia, é que nós estamos fortes. Meu conselho para qualquer pessoa, aleluia, é sempre ler a Bíblia, aleluia, se separar para o Senhor, aleluia, andar com pessoas, aleluia, que querem realmente, aleluia, crescer, pessoas, aleluia, que tenham a verdadeira, aleluia, verdadeiramente a essência do Senhor. Os profetas do passado eram assim, onde eles tinham alguma coisa de Deus, milagre, cura, libertação, aleluia, alguma coisa acontecia, aleluia, e a multidão, aleluia, estava ali do lado para ser a primeira vez. O que faz, aleluia, as pessoas querendo andar com nós, meus irmãos, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. Nós podemos ter